Como Bruce Lee morreu? Quando Bruce Lee acordou na manhã de 20 de julho de 1973, ele era um homem ativo e saudável de 32 anos. Ele passou o dia se reunindo com os produtores sobre seu próximo filme, depois foi para a casa de um amigo para uma visita à tarde. Ao anoitecer, o maior artista marcial de uma geração estava morto em um colchão no chão, e o mundo ficou se perguntando: como Bruce Lee morreu? O culpado foi apenas uma coisa que Lee fez naquele dia de verão, uma pequena decisão com consequências que ninguém poderia ter previsto. O problema começou 2 meses antes, quando Lee desmaiou em 10 de maio durante um ensaio para seu novo filme Enter the Dragon. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde se queixou de uma forte dor de cabeça e foi hospitalizado por apresentar fortes convulsões. Os médicos diagnosticaram os sintomas de edema cerebral, uma condição em que o excesso de líquido no cérebro causa inchaço e dor, e conseguiram tratá-lo imediatamente com manitol. Após uma breve estadia no hospital, ele se sentiu muito melhor. Ao ser liberado do hospital, ele prontamente retomou sua rotina de condicionamento físico e continuou comendo sua dieta habitual, uma combinação rigorosamente imposta de vegetais, arroz, peixe e leite que excluía todos os produtos assados, farinha refinada e a maioria dos açúcares refinados. Até 20 de julho, ele parecia estar se recuperando muito bem de seu edema cerebral, e, além de reclamar de uma dor de cabeça ocasional, não deu motivos para preocupação aos amigos. O dia da morte de Bruce Lee foi agitado. Ele estava em Hong Kong, onde muitos de seus filmes foram feitos, e esteve se reunindo com o produtor Raymond Chow durante a maior parte do dia para discutir seu próximo filme. Ele estava cheio de entusiasmo, ensaiando cena após cena com muita energia, apesar do calor escaldante do verão. Após a reunião, Bruce foi ao apartamento de um amigo, que mais tarde ficou-se sabendo que era sua amante, a atriz taiwanesa Betty Chin-pei. Eles ficaram sozinhos por várias horas, então fizeram planos para jantar com o produtor de Lee para finalizar seu contrato para o filme. Por volta das 19h30, pouco antes da partida, Lee reclamou de dor de cabeça. Chin-pei deu a Lee um Equagesic, um analgésico comum contendo aspirina e um tranquilizante conhecido como meprobamato. Após tomar o remédio, ele foi se deitar. Depois de algumas horas, quando Lee não desceu para jantar, Chin-pei subiu para vê-lo e o encontrou sem resposta. Ela chamou o Chow de volta para casa, e ele tentou acordar Lee sem sucesso. Eles foram forçados a chamar um médico, que passou mais de 10 minutos tentando reviver Lee. Incapaz de recuperar a consciência do artista marcial, eles o enviaram para um hospital próximo em uma ambulância. Como o corpo de Lee não mostrava sinais externos de lesão, uma autópsia foi realizada, revelando que a morte de Bruce Lee foi o resultado de um grave inchaço cerebral, um acúmulo de fluido que resultou em um aumento de 13% no tamanho do cérebro. Chow afirmou que a morte de Bruce Lee foi o resultado de uma reação alérgica ao analgésico que lhe foi dado, e o relatório da autópsia parecia fundamentar parcialmente sua afirmação. O legista determinou oficialmente a morte de Bruce Lee como resultado de um segundo edema cerebral causado pelo uso de Equagesic. Ele chamou o fim de Lee de morte por desventura, que, ao contrário da morte por acidente, implica que a morte ocorreu devido a um risco perigoso e voluntário de tomar o analgésico. Embora várias investigações posteriores tenham apoiado o relatório do legista, isso não impediu uma enxurrada de teorias da conspiração. Tal como acontece com outras estrelas de Hollywood que também morreram de complicações com drogas em idades jovens, incluindo Elvis Presley e Marilyn Monroe, parecia ao público que o relatório do legista não era bom o suficiente. As teorias a respeito sobre a morte de Lee foram as mais variadas, como a dada pelo seu amigo, Chuck Norris, afirmou que houve uma interação com relaxantes musculares que Lee estava tomando, e foi assim que Bruce Lee morreu. As palavras de Norris provocaram um debate sobre o que mais Lee estava tomando: estimulantes para mantê-lo em forma, suplementos de ervas para mantê-lo saudável. Houve também um boato de que a morte de Bruce Lee foi causada por uma prostituta com quem ele havia se tornado violento. O boato afirmava que Lee estava sob a influência de um poderoso afrodisíaco que o fez perder o controle. A prostituta então o matou em legítima defesa. Alguns fãs de Lee que ouviram que a dose fatal de Equagesic foi administrada por Betty Chin-pei alegaram que ela o envenenou de propósito e que estava trabalhando para uma sociedade secreta que queria Bruce Lee morto. Nenhuma resposta imediata sobre por que uma sociedade secreta iria querer Bruce Lee morto se apresentou.
Outras teorias culpam todos, desde a máfia, italiana, chinesa e americana, até seus fãs e até sua família. Mas a teoria que continua a ter mais influência entre os admiradores de Lee é a história da maldição da família Lee. Já que alguns anos depois seu filho Brandon Lee morreu muito jovem enquanto gravava o filme O Corvo. Como Bruce Lee morreu? No final, a explicação mais simples parece a mais provável. Mas talvez Lee, exuberante e dramático, não se importasse com um pouco de mistério em torno de suas últimas horas, um final adequado para a lenda que inspirou tantos a se juntarem à luta. E foi assim que Bruce Lee morreu. Se você gostou, deixa seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.